querida. Um prazer tê-la aqui. Feliz ano Realmente, novo! é um ano abençoado para todos. Começou bem 2015, doutora? Comecei bem. Estava prestando atenção, você falar do ômega 3, a gente tem usado nas gestantes. Olá, gente, eu falo pra você, por causa do cérebro, é muito bom para os bebês. A formação, a gente né? usa na gestação e na amamentação. E hoje é engraçado a gente ver essa tendência dos complementos do ômega 3 fora do Brasil, né, doutora? E agora no Brasil também veio e veio para ficar. Veio para ficar. Nós Ginecologistas também acabam indicando. É. Legal, que bom. Doutora, Que muito bom, viu, bom tê-la aqui. E a gente, pelo menos aí uma vez por mês, faz questão de receber a doutora Juliane Lotufo, para a gente ter aquelas Amém. nossas conversas de mulher, aquelas nossas dúvidas sobre saúde da mulher. E hoje eu quero falar especialmente, Turminha, sobre os miomas. Às vezes assusta, às vezes as pessoas recebem o diagnóstico do mioma e aí já se preocupa. Ai, será que eu vou ter que tirar o útero? Ai, será que eu vou poder engravidar? É muito comum. Eu estava vendo até uma pesquisa, doutora, se eu não me engano, parece que a cada 10 mulheres, 8 ou 9 acaba desenvolvendo mioma em alguma fase da vida. Isso. É quase que a maioria. É muito comum na idade reprodutiva, porque o mioma, na verdade, ele se alimenta do nosso estrógeno, né? Nós temos estrogênio, que é o hormônio feminino, e é como se o estrogênio nutrisse isso, né? A origem do mioma a gente não sabe ao certo, tem muito a ver com fatores genéticos, acredita-se uma mutação genética, e é comum nas mulheres por causa dos problemas hormonais, né? E como na idade reprodutiva a gente libera muito estrogênio, é um dos fatores de proporcionar o desenvolvimento do mioma. O mioma, ele é um tumor. Ele é um nódulo benigno, né? Existem vários tipos. No passado se perdia muito útero, porque os tratamentos ainda eram desconhecidos, mas hoje em dia dificilmente a gente tira um útero por causa de mioma. Se a gente descobre o mioma no comecinho, é tratável. Um dos segredos é bloquear a menstruação, né? Ele é um nódulo benigno. E só tem um mioma que é mais chato, apesar de ser benigno, porque o útero, na verdade, ele tem uma cavidade. É onde o neném fica e é onde está o tecido que chama endométrio, que a gente menstrua por causa desse tecido. Então, tem um mioma que nasce nesse local, que a gente chama de submucoso. Então, esse é um mioma chato, porque ele dá muito sangramento, provoca cólica, provoca hemorragias nas mulheres. E se ele crescer ali dentro, tem que ser tirado, porque senão a mulher não engravida, entendeu? Na verdade, ele não provoca infertilidade. Dependendo da localização que ele está, ele atrapalha. Então, ele tem que ser tirado para essa mulher poder engravidar, se ele estiver nesse local, submucoso. Mas o mioma, ele traz, então, esses sintomas. A mulher, ela acaba suspeitando que tem alguma coisa errada. Tem mulheres que, se a pessoa não for muito no ginecologista, não fizer um ultrassom, então tem miomas volumosos, né? Tem miomas que parece que você está grávida de 5 meses. No passado existia muito, a gente tirava miomas de 8, 10 quilos, entendeu? Hoje isso já porque grandes, então, doutora? Enormes, que lembram um bebê. Eles desenvolvem, eles têm um crescimento grande, e como a pessoa não ia muito no médico, não tinha essa rotina que a mulher tem hoje de ir ao médico uma vez cada 6 meses, né? Não existiam os exames de imagem, então eles cresciam demais. E hoje não, a gente descobre no começo, naquelas que não vão querer ter filho, a gente bloqueia a menstruação, eles não crescem, né? E tem miomas que não têm uma atividade de crescimento tão rápido, eles ficam a vida inteira. Quando a mulher entra na menopausa, eles param, porque não tem mais menstruação, não tem mais estrógeno, ele para de crescer, entendeu? Entendi. Doutora, quando a gente sempre pensa, né, em mioma é um tumor. Sempre quando a gente fala em tumor, a gente já associa a câncer. Então, mioma não é um câncer. Não, mioma, os tumores, na verdade, existem os tumores benignos e os tumores malignos. Todo nódulo, na linguagem popular, lembra um caroço, né, uma laranja, é um tumor. Mas é um tumor benigno, o mioma. Aí existem os tumores malignos, que são os cânceres, entendeu? Perfeito. Tratamento é simples, é tranquilo? Tem que fazer cirurgia, só medicamento? Depende assim. Se for um mioma que realmente esteja atrapalhando, esteja comprimindo um órgão, tipo comprimindo um ovário, comprimindo uma bexiga, o intestino, esse precisa ser operado, porque provavelmente são os mais volumosos. Mas os miomas pequenos, os tratamentos são simples, é só a gente parar a menstruação. E se ele estiver num lugar, digamos que esteja atrapalhando a trompa, numa mulher que quer engravidar, esse a gente opera, abre o útero, retira o mioma, fecha o útero e libera a mulher para engravidar. Hoje em dia a gente opera muito por videolaparoscopia, principalmente os miomas que estão por fora do útero, que são chamados subserosos. Esses não dão tanto problemas porque não são
dentro do útero, entendeu? E quando não dá para operar por vídeo, a gente abre o abdômen mesmo e abre o útero e tira o mioma. Doutora, você sabe que a gente anunciou, né, a sua participação aí nas redes sociais, eu sempre falo na abertura do programa. Eu recebi uma pergunta muito interessante e eu acho que a gente está aqui mesmo, sem tão vergonha de perguntar não, viu, Turminha? Aqui o espaço é bem aberto, a gente tenta ser bem didática, né, um linguajar Tirar bem as simples, dúvidas. é para vocês entenderem e eu também conseguir entender. E aí veio uma perguntinha e eu gostei. Ela sempre confunde, mioma, cisto é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Consegue prevenir? O mioma, na verdade, não tem como prevenir, Não né, tem doutora? como prevenir, a não ser naquela mulher que está tomando um anticoncepcional sem menstruação. Tá. Que tem, às vezes a pessoa tem um problema que não pode menstruar. Então, essas mulheres que não menstruam, elas têm menos tendência a ter mioma. Certo. Mas como tem uma coisa a ver com a genética, a maioria das mulheres podem ter mioma. Tem algum grupo né? de risco? Normalmente não. Mulheres com, Qualquer fluxo mulher menstruais, mulheres com fluxo menstruais abundante, elas têm maiores tendências de desenvolver mioma, porque elas sangram mais. Entendeu? Tem mulheres que têm irregularidades menstruais, tipo, menstrua 2, 3 vezes no mês, então elas estão liberando mais hormônios, estão sangrando mais, essas têm maiores tendências. Existem duas doenças que caminham junto com o mioma. É muito comum a gente pegar a mulher que tem mioma, ter endometriose e ter adenomiose. Por quê? Tudo tem a ver com a menstruação. Entendeu? Porque a endometriose também é uma doença que tem a ver com a menstruação. A endometriose é aquela pele que a gente daí não solta. É o endométrio que, em vez de sair, que provoca o sangramento menstrual, em vez dele sair pela vagina para fora, ele volta pela trompa e cresce em outro lugar, tipo no ovário, no útero, e provoca dores. E a adenomiose é a endometriose, quer dizer, o sangue, em vez também de ir para fora ou subir, ele entra na musculatura do útero, porque o útero é um músculo. Então, a adenomiose são esses focos de endométrio que formam aqueles coágulos de sangue e que penetram dentro do útero, entendeu? É interessante porque a gente vê no Dá caso dor, dos miomas. dá muita dor. Miomas geralmente então tenha esses sintomas. Talvez a endometriose ou um outro quadro acaba não tendo sintomas tão claros e específicos, doutora. Por isso que é importante sempre fazer aquela visitinha no médico periódica, fazer os exames, cuidar, prevenir. E agora então a gente tira a dúvida da nossa telespectadora, mioma e cisto, será que a gente pode aí são exemplificar diferentes, né? melhor? O cisto, normalmente, ele tem líquido dentro. E o mioma é um nódulo sólido, duro. É um nódulo de musculatura. É a fibra muscular. É fibra mesmo. muscular que, em vez dela crescer retinha, longitudinal, que era para ela ser assim, ela faz um enovelado. Aí provoca essa bolinha, lembra uma bolinha de tênis, né? E existem os nódulos de miomas que eles podem ter áreas císticas. O cisto é todo de líquido e o mioma, ele é um nódulo duro, mas que ele pode ter pequenas áreas com líquido dentro, entendeu? Mas são diferentes. Doutora, a gente recebeu aqui uma perguntinha, deixa eu ver se eu consigo passar. Patrícia Ferraz Santos, de Minas Gerais. Ela tem as trompas obstruídas, o esposo tinha um probleminha de saúde, varicocele. Vamos explicar o que é varicocele? Então, a varicocele são umas varizes, né? Então, dá uma alteração vascular no testículo. E aonde que o espermatozoide é produzido é num localzinho que tem no testículo que chama epidídimo. Então, essa varicocele, esses vasos alterados, altera a vascularização do órgão, deixa de alimentar o órgão direito e aí diminui o número de espermatozoide, altera a qualidade, né? Ela diz aqui que ele já fez cirurgia, já buscaram inclusive tratamento para fertilização in vitro, não deu certo. E ela gostaria de saber se tem alguma sugestão, alguma orientação. Ela tem 37 anos e o esposo tem 43. Então, reforçando, ela tem as trompas obstruídas. E o esposo já fez essa cirurgia. As cirurgias de varicocele, dependendo do grau, muitas vezes a gente não tem resultado mesmo, porque o órgão já está danificado. Então, às vezes, não se reverte. Então, um esposo com varicocele e uma esposa com trompas obstruídas, o caminho é fertilização. A fertilização não é uma coisa tão fácil. Às vezes, a gente tem que tentar 2, 3 vezes, porque existem múltiplos fatores. Mas é importante, porque ela disse aqui que tentou uma vez e não deu certo. Talvez ela pouco, poderia tentar ela pode tentar vezes. de novo, porque a fixação do embrião dentro do útero é um mistério que até hoje só Deus mesmo, né? Tem que ter a mão de Deus em tudo, inclusive nisso, porque
Hoje em dia, a gente sabe que existe várias coisas que impedem a fixação de um embrião. Mas tem mulheres que têm tudo perfeito e o embrião não se fixa dentro do útero, entendeu? Então, ela tentou uma vez só, eu aconselho a tentar mais, diminuir a chance de não dar certo. Ela está com 37 anos, ela ainda tem chance de tentar. O esposo é jovem, mas o caminho é fertilização mesmo, por causa dela. Vale a pena insistir. Vale a pena insistir. Perfeito. E aí a diferença, então, principal, a gente já pode conhecer um pouquinho mais do mioma e do cisto. O cisto, na verdade, dentro, ele possui um líquido. Né? Pode ter sangue dentro, entendeu? E aí o tratamento do cisto? O tratamento do cisto, se for um cisto simples de líquido, com anticoncepcional, 2, 3 meses, normalmente ele regride. Tá. Se for um cisto de sangue, se ele não regredir, aí vai para videolaparoscopia, porque daí não precisa abrir o abdômen. É uma cirurgia que, se ela fizer de manhã, ela vai para casa à noite, a recuperação é muito melhor e a gente tira esse cisto. Interessante. E aí o mioma... Mas a maioria dos cistos a gente consegue tratar com anticoncepcional. Com medicação. E aí o mioma, então, na verdade, não tem esse líquido dentro, é uma duro, fibra muscular. É uma fibra muscular. Ao invés de crescer retinho como deveria ser, ele vai ficando uma bolinha. E aí você comentou que pode, inclusive, crescer bastante. Crescer bastante. Porque antigamente até chegava por isso que antigamente as mulheres perdiam muito o útero. Porque eles cresciam muito, por quê? Porque elas não sabiam o que tinham. E aí o abdômen crescia e não ia no médico. E quando ia, não tinha mais jeito, tinha que tirar o útero. Hoje já não é. Não, hoje em dia é difícil, né? Com o advento do ultrassom, os aparelhos de ultrassom estão cada vez mais modernos, né? Haja visto os ultrassons que a gente vê bebê, que você vê até o cabelinho. 3D, 4D. 4D, né? Ultrassom é uma coisa maravilhosa. Para a gente ajudou muito. Bom, então fica aí nosso recadinho de hoje para você que está nos assistindo, de fato procurar, viu? Independente de sintomas, não sintomas, algo estranho, faça sempre aquela visitinha, né? Para o seu médico, aquele check-up que a gente precisa fazer com o ginecologista para prevenir. E se de repente tem algum probleminha identificado no começo, acaba facilitando muito, né, o tratamento. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela presença. E até uma próxima oportunidade para a gente conhecer mais sobre o corpo humano e sobre saúde da mulher. Isso, se Deus quiser. Bom restinho de semana, viu? Obrigada para vocês também.